democracia e auto-organização. Aí nós temos diferentes formas de organização da democracia. Atuar sobre si mesmo por meio da lei. A sociedade recebe para si mesma aquilo que foi realizado por si mesmo. Através da legislação, a sociedade atua sobre si mesma. Na democracia. Na democracia, a sociedade atua sobre si mesma, porque ela faz, através da democracia, a legislação. Poder político e auto-organização. Poder político, prerrogativas do Estado, organização, espontaneidade da sociedade civil organizada. Da sociedade civil, não é necessariamente organizada. Propõe uma distinção, o Estado fecha-se sobre si mesmo próprio. O Estado se fecha sobre si mesmo. Isso é o que a gente vive. A gente vive aqui na universidade, a gente vive aqui na vida privada também, né? Tem uma coisa de poder que se estabelece na relação entre homem e mulher. Essa coisa do poder, ela está sempre associada a uma forma de perceber a relação da totalidade. Em cima, como é que se faz essa totalidade? Duas formas de fazer a totalidade. Uma pela institucionalidade, outra pela espontaneidade. Uma pelo Estado, uma pelo Estado, outra pela sociedade espontaneamente. O Estado e suas instituições, ou pela espontaneidade da sociedade. Do administrativo e do valórico. Você tem a dimensão do poder administrativo e do poder da estrutura valórica. E por isso as especificidades dessas condições nos países do Sul e do país do Norte exigem uma análise própria. É um texto síntese que nos ajuda a criar os caminhos analíticos que iremos reconhecer no nosso... Aí eu falando um pouco sobre a importância do trabalho do Boaventura no curso, porque ele faz uma síntese de todos os... Por isso eu coloco ele no final, porque é uma síntese de todas as dimensões da política que nós tivemos a possibilidade de examinar ao longo do nosso curso. E nós passamos pela dimensão econômica do espaço, pela dimensão cultural do espaço, pela dimensão política do espaço. E quando a gente chega no Boaventura, a gente junta tudo. E mostra como. Para fazer uma análise do espaço, nós precisamos passar por todas essas disciplinas. Por quê? Porque aí quando você viaja pela América Latina, encontra toda essa diversidade. Bolívia é assim, um outro país. Eu recomendo a ida à Bolívia de todo mundo. Se vocês querem passar férias, tem que ir para a Bolívia. Olha, então ele diz o seguinte: não tem interculturalidade se não tiver uma cultura comum, uma cultura compartilhada. Por isso que os países indígenas, eles têm cada uma a sua cultura, as comunidades, as nações indígenas, cada uma tem a sua cultura. Aí ele vai falar pós-colonialidade, é preciso também valorizar a pós-colonialidade. Aí ele diz, o Brasil, olha aqui, o Brasil reconheceu recentemente que é um país racista. Um país racista. Que a desigualdade vai além das relações de classe e que precisamos reconhecer que somos... Ele está aqui dialogando diretamente com a ideologia que transforma a economia num processo de determinação social. Aí ele vai fazer crítica mesmo. Não, existem outras formas de desigualdade. Existe a desigualdade econômica, mas existe a desigualdade política, existe a desigualdade étnica, existe a desigualdade de gênero. Somos uma sociedade racista que necessita das ações afirmativas. Pronto, aqui vem a questão. Então, as ações afirmativas, a importância das ações afirmativas. Importância das ações afirmativas. Por exemplo, as ações afirmativas que obrigaram, né, a entrada de pessoas etnicamente diferentes dentro das universidades. Agora é preciso reconhecer o racismo para poder eliminar. Preciso reconhecer que existe o racismo, senão você não elimina, senão você encobre. Eu gosto muito dele.
Quais são as 3 ideias centrais do constitucionalismo plurinacional? O reconhecimento, a continuidade histórica e o consentimento. Né? Reconhecer o outro, o diferente, valorizar a origem e a história e produzir consentimento e consenso. Depende do processo histórico mais longo. A gente está tão longe, parece que esse texto me faz pensar o seguinte: ao longo dos últimos 20 anos nós trabalhamos, veja bem, ao longo dos 20 últimos anos o Brasil conseguiu fazer algum trabalho nessa direção de reconhecimento do outro, de abrir espaços de democratização do acesso à universidade, de democratização ao acesso de mercado de bens de consumo, de democratização das relações de homens e mulheres mudaram, né? De ampliação da autodeterminação feminina. Então existiu nos últimos 20 anos um processo de emancipação política da sociedade brasileira. Eu acredito que ele já é um movimento, uma discussão em curso, né? Pensar um país que não se debruçou sobre questões latentes, e ao pensar esse movimento da descolonização desse mundo colonial, é interessante observar que esses intelectuais que aparecem no movimento, digamos, de um pós-colonial, são intelectuais que também se colocaram e foram colocados num campo específico de narrativa, digamos, interditada, né? E aí tem uma subversão de valores, ou seja, o que o Boaventura e o Stuart Hall estão fazendo, e assim como o Canclini na América Latina, e o Rambaba na Índia, e o Stuart Hall na África do Sul, e principalmente naquele colégio inglês de estudos africanos, né? Ele está falando da Jamaica. Stuart Hall, como teórico, morreu recentemente, que também estuda as teorias pós-coloniais, assim como a Judith Butler vai estudar as teorias pós-coloniais com uma visão de gênero, né? Hoje, identidade de gênero. Então, esses intelectuais, eles estão falando de locais, ou pensando com Bourdieu, de campos específicos, mas locais da cultura, e desses locais da cultura, digamos que esses intelectuais produzem uma arena e um campo de pensamento. Então, digamos que eles se coloquem da seguinte maneira, né? Esse lugar que não foi nos colocado, esse local pelo qual nós fomos postos por uma imposição, é a partir desse local e desse locus que é possível fazer um fazer do pensar. Então, quando ele aponta os países, ou digamos o mundo do norte, o mundo do sul, é que o modelo desse mundo do norte não é capaz mais de dar conta, acredito que nunca deu conta, né, dessa complexidade dos países do sul, né? É só a gente perceber, por exemplo, as teorias descoloniais dos anos 80, o que estão se pensando sobre a América Latina, e vem um Canclini com um conceito-chave de hibridação e de hibridismo, que nos revela que essa identidade que é imposta ao longo de um processo de colonização do imaginário não consegue dar conta de um povo que é diverso e complexo. E por que eu estou falando isso? Porque essas teorias também, elas estão presentes dentro de uma estrutura do próprio capitalismo. Então, dentro do próprio capitalismo, digamos que esses antagonismos estão acontecendo. Ou seja, são identidades impostas, identidades que não querem mais falar do seu lugar, que foram postas.
Então, podemos dizer que é desse lugar, Conflito das identidades. é dessa vivência, é dessa experimentação do mundo, é dessa abertura de horizonte que esses intelectuais se colocam dentro de um campo de conflito que é da própria cultura. Ou seja, nós não somos mais crioulos. Nós não somos mais apenas mulheres. Nós não somos mais apenas héteros. Aí o Foucault falando sobre a heteronormatividade, né? Foucault apresentando de uma maneira que é preciso constituir e compreender uma história da família, como que a sexualidade foi construída, como que o Ocidente construiu uma ideia, construiu uma ideia de família, um lugar de homem, um lugar de estrutura, um lugar do Estado, né? A Judith Butler recentemente vem apresentando que o discurso de gênero é performático, né? Anterior a ela vem Lacan dizendo que não existe homem e mulher, isso é problema da linguagem. Freud mostrando que, na verdade, no campo da psicanálise, a sexualidade ela se operaciona a partir de uma dimensão da cultura, não é mais o campo do instinto, é da cultura. Eu estou observando que ao longo dos anos 80, uma série de intelectuais que estão sendo revisitados nos revela que esse platô, que esse lugar da cultura pode nos revelar uma sociedade muito mais diversificada, uma sociedade muito mais complexa. Então esse locus do Ocidente, digamos, essas ferramentas operacionais que o mundo do Norte construiu, até mesmo uma visão de Deus, uma visão de Estado, elas não conseguem mais dar conta. Por quê? O mundo de baixo, como apresenta o professor Milton Santos, né? Esse mundo de baixo que vai operacionar de alguma maneira, né? Porque o Milton Santos vai falar sobre a globalização, uma revolução da esperança. Mas não é uma revolução da esperança do esperar. É que já está se fazendo. É que o mundo de baixo, né, vai subverter a lógica do mundo de cima. E isso já está acontecendo. E o grande barato, digamos, desse século XXI e desse século XX no qual nós somos testemunhas ou herdeiros do século XX, é que o jogo não está dado. E a grande ameaça do capitalismo na América Latina é que ele percebe que o jogo não está dado. Né? Que os miseráveis, os ninguéms, os invisíveis da história querem se tornar visíveis. É que as identidades postas não conseguem mais dar conta. Então no Brasil o cara é candomblessista, maçônico, torce para o Flamengo, né? É católico e é conservador. E lida com esses dilemas identitários, não sei se numa boa, mas lida com uma dimensão de conflitos. Né? Todos nós somos, de alguma maneira, dessas questões de identidade, ou que uma lógica racional operacional não consegue dar conta, todos nós somos católicos do IBGE. Todo mundo me diz que é católico, mas quando você entra na casa dos brasileiros, eles têm lá uma foto de Getúlio Vargas, Roberto Carlos, e uma Nossa Senhora da Aparecida com uma Imanjá do lado, cheia de pisca-pisca. Então você vê que esse âmbito das identidades em curso, eu gosto muito de trabalhar com a dimensão da identidade em curso, do pensamento em curso, que nos revela que as práticas convencionais, digamos, de um pensamento operacional ocidental, que tem uma marca, Laurinda, de uma marca ocidental, operacional e normativa, quando se olha para as margens do mundo, para esses margeamentos do mundo, não consegue dar conta dessa complexidade. Então, digamos que até o século XVIII, XVII, talvez isso tenha dado conta. Mas se você olhar, por exemplo, o século XIX na América Latina, uma série de explosões identitárias estão acontecendo. A última maior que nós tivemos foi o movimento foquista com Che Guevara, da luta armada, ou seja, desse imperialismo norte-americano, né, dessas identidades crioulas não aceitando. E eu sou até ousado em dizer que o Brasil é quase ocidental. Ele não tem nada a ver com a América Latina, mas ele é quase ocidental. Ele não é nada que ver. Tem muitas coisas que ver, mas ele é muito diferente. Muito diferente. Ele tem uma gíria, ele tem um sotaque
Ele tem um sotaque Tem uma origem gramatical muito diferente também. diferente. Ele tem um Tem sotaque. processo de migração muito diferente. Então, por exemplo, enquanto no norte você tem processo de miscigenação indígena propriamente dito, no sul você tem uma colonização alemã. Então você tem, as pessoas no sul são loiras de olhos azuis. Quando você chega no norte, as pessoas são tem um tipo biológico indígena, completamente diferente. Então, enquanto que no Nordeste você tem uma outra. E no centro, né, em São Paulo é diferente do Rio. Enquanto São Paulo é produto de uma migração europeia, né, você tem Espanha, Portugal, você tem países, tem muitos japoneses em São Paulo por causa do processo de colonização agrária, que os japoneses substituíram os escravos. Então tem uma outra cultura. São Paulo é cosmopolita e o Rio é político. O Rio, a história de São Paulo é cosmopolita. E a história do Rio de Janeiro é uma história da dominação política. Uma história do Império. Do Império, isso. Tanto é que o professor Nassim Ribeiro fala que o Brasil é uma novidade para o mundo. Né? Ele está longe de ser compreendido, né? Mas ele diz que é uma invenção originária. Né, o grande problema do Brasil, quer dizer, não é. Com certeza, isso que nós estamos vendo aqui, quer dizer, estamos chegando no final do nosso curso. Hoje é a penúltima aula, nós vamos ter mais 2 aulas, antepenúltima aula. E o que eu considero que o Brasil, quer dizer, quando você olha para o Brasil, você vê uma sociedade que tem uma diversidade, uma complexidade, uma riqueza cultural maravilhosa, amplamente elaborada. Agora, qual é o problema do nosso país? Qual é o problema da nossa nação? É o campo. Esse é capaz de destruir, é o que nós estamos vivenciando agora, né? A destruição de um processo histórico de emancipação social.